Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices deles no derramar o sangue dos profetas. Com isso testificais contra vós, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Então hoje nós celebramos a festa de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Ela que é um modelo de oração para nós, porque ela rezou pelo seu filho, pela sua conversão, durante muito tempo. Tinha até os joelhos deformados, de tanto se ajoelhar para interceder por seu filho, que era um tanto quanto desviado, até que Deus, pela intercessão da sua mãe, converteu Santo Agostinho. E ela morreu vendo-o bispo. Por isso que ela dizia a ele: já posso morrer em paz, meu filho, não te preocupes mais com a tua mãe. Tudo que pedi a Deus, Ele me concedeu, e me concedeu mais ainda, porque te pedi só a tua conversão, mas Ele te fez padre e te fez bispo. Então Mônica morreu feliz da vida, porque viu que Deus escutou as suas preces e converteu o seu filho, fez ele bispo de Hipona e um dos maiores santos da igreja. Um homem que deixou um legado impressionante para a igreja. Então é impressionante vermos Santa Mônica hoje, essa grande santa que rezou pelo seu filho e viu Deus cumprir a sua palavra. Então que ela também interceda por nós. E essa palavra de hoje também nos ajuda, também nos chama à conversão, porque Jesus continua falando aos fariseus e aos mestres da lei, aos escribas, para ajudá-los também a não viverem na hipocrisia. E Jesus hoje diz que eles parecem sepulcros caiados, porque parecem bons, bonitos por fora. Os fariseus aparentavam que eram bons, porque passavam o dia no templo rezando, cumpriam todos os ritos da lei, faziam tudo que a lei pedia externamente. Só que Jesus olha o coração. Então Jesus não olha o externo, olha o interno, o coração. E Jesus via que os fariseus pareciam um sepulcro, porque os sepulcros caiados, que vem de cal, branco, podia ser de mármore, aquelas pedras bonitas. Os sepulcros, as pessoas capricham, botam uns granitos e é bonito isso, valorizar o local dos nossos mortos, fazer memória deles, que nós acreditamos na ressurreição da carne. Então, só que se você olha dentro do sepulcro, está cheio de podridão, cheio de ossos, de mortos. E assim estavam os fariseus. Pareciam que eram santos, mas quando olhava dentro do coração, então estava cheio de amor ao dinheiro, cheio de iniquidade, cheio de julgamento, cheio de soberba, de maldades. Isso era só aparência a religião deles, não era uma religião de um coração puro, de um coração santo.
Porque o coração é muito importante, é o lugar das decisões, é o lugar mais profundo do nosso ser. Então Jesus conhece tudo que tem nos nossos corações. E essa palavra não é só para os fariseus daquela época, é para nós hoje. Porque viver na hipocrisia, no farisaísmo, é uma grande tentação para todos nós, de vivermos uma religião só de aparência. Eu vou na igreja, professo uma fé, mas depois a vida lá no trabalho, na família, no cotidiano, não tem nada a ver com a religião, com a fé que professamos. Existe uma dicotomia, um divórcio entre a vida e a religião que professa. Então é importante que nós escutemos bem essa palavra de hoje. Ela é para nós também, para não vivermos na hipocrisia como um sepulcro, só de aparência. Porque Deus conhece os corações, nada escapa ao olhar de Deus, nenhum pensamento. Então Deus quer que nós sejamos verdadeiros, que pelo menos procuremos viver aquilo que professamos, procuremos viver um pouco daquilo que a igreja, a palavra, o evangelho tem nos ensinado. Então é importante a gente não ter medo de reconhecer os nossos pecados, de vermos que às vezes não somos perfeitos, que tem muita coisa dentro de nós que precisa de purificação, que precisa ser mudado, transformado, convertido. Porque se olharmos para dentro de nós com verdade, à luz da palavra de Deus, vamos ver que tem muito pensamento mal, ruim dentro de nós, muito mau desejo. Tem muita coisa aí, às vezes mágoa, ódio, às vezes apegos ao dinheiro, a tantas coisas, aos bens. Às vezes julgamentos, mentiras. Então tem muita coisa dentro de nós que precisa de conversão, de purificação. Então é preciso escutar essa palavra e pedir ao Senhor rezar como Santa Mônica. Senhor, ajuda-me. Muda meu coração, me dá um coração novo, um espírito novo. Então a gente não precisa ter medo de reconhecer que o nosso coração precisa ser purificado. Não precisa viver de aparência, de hipocrisias. Porque Deus nos conhece. E é interessante, as pessoas nos amam mais por aquilo que realmente somos do que por aquilo que a gente aparenta ser e que não é. E depois as pessoas descobrem, quando aparecem as coisas, aí se decepcionam conosco. Olha, parecia que era santo. De repente aparece um pecado grave aí e todo mundo se escandaliza. Então não precisa aparentar aquilo que não é. Sejamos verdadeiros. E a verdade é que nós somos pecadores, que todos nós precisamos dessa graça de Deus. Precisamos da ajuda de Deus para purificar o nosso interior. Coragem e ânimo é uma palavra belíssima, não é uma palavra de castigo, não, mas é uma palavra para nos colocar na verdade, para viver realmente na verdade, naquilo que somos, não ter medo de aparentar. Porque é interessante, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se sente pecador, sabia? Porque quanto mais estamos diante da luz de Deus, da palavra de Deus, a palavra nos ilumina e nos mostra que nós não somos perfeitos, que tem muita coisa dentro de nós que não é perfeito, que precisa de conversão, de transformação. Mas quando a pessoa está nas trevas, não se conhece, não tem luz interior para ver a realidade que é, as fraquezas que tem, os pecados que tem. Então a pessoa vive na hipocrisia, porque se acha boa, no direito de julgar, de condenar todo mundo, porque se acha bom, porque não se conhece. Mas quando a palavra ilumina, quando a graça de Deus ilumina o nosso interior, a gente vai ver que tem muita coisa aí que precisa ser mudado. Então que essa palavra nos ajude hoje, que Santa Mônica interceda por todos nós, como intercedeu por seu filho, para que nós também nos convertamos. E para poder não viver na hipocrisia, na mentira, no engano,
mas poder viver à luz da verdade, sabendo quem somos realmente, as fraquezas que temos, os pecados que temos, os vícios que temos, e pedir a Deus cada dia que nos ajude nessa caminhada, nessa conversão constante. Cada dia precisa de conversão. E o Senhor nos ajuda sempre. Coragem e ânimo. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.